Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora, finalzinho da página 33, início da página 34, vamos ao item 20, Jerônimo de Estridão contra Vigilâncio. Vamos ver um pouco dessa obra que Jerônimo escreveu, que eu sempre disponibilizo para vocês, esses livros, para vocês poderem ler, porque é interessante, né? E nós vamos colocar aí até final do mês de outubro para vocês entregarem aquele último trabalho que eu passei para vocês, ok? E aí depois passar um outro trabalho, né? Pois bem, o ano que nós estamos estudando ainda é o ano 420 da era cristã. O católico Jerônimo de Estridão escreveu uma obra intitulada Contra Vigilâncio, publicada em 420 da era cristã, onde faz algumas críticas a esse anabatista. Bom, vamos contextualizar, lembrar para vocês que há cerca de 9 anos a perseguição aos anabatistas acentuou, porque Agostinho de Hipona ele conseguiu transformar as igrejas anabatistas em heréticas. Antes elas eram chamadas só de cismáticas, então elas passaram a ser heréticas. E sendo heréticas, elas então seriam perseguidas até pelo exército romano. Então, Agostinho de Hipona e todos esses autores, eles vão usar o exército romano para perseguir a igreja anabatista, né? Então veja alguns textos que uma parte do texto que ele escreve. De repente, Vigilâncio, ou mais corretamente, Dormitântios, surgiu animado por um espírito impuro para lutar contra o Espírito de Cristo e negar que a reverência religiosa deva ser prestada aos túmulos dos mártires. As vigílias, diz ele, devem ser condenadas. Que vigílias são essas? Não eram vigílias de oração, eram vigílias que eles faziam de oração nos túmulos dos mártires. Essa era uma prática pagã. Antes de Constantino organizar essa igreja romana, não existia isso de cristão ir para o cemitério para reverenciar os mártires, fazer oração pelos mártires. Os mártires, claro, foram homens e mulheres de Deus, mas eles não têm como ouvir a nossa oração e eles não necessitam de nenhuma intercessão nossa e também não podem fazer nada por nós. Só que essa prática pagã já estava na igreja de Roma. Isso aqui é uma prova. Isso aqui é uma prova. A igreja católica vai destruir os textos de Vigilâncio, vai perseguir esses cristãos, e a referência que nós temos a esses cristãos vem exatamente dos perseguidores. No caso aqui de Jerônimo, ele reclamando que esse anabatista Vigilâncio, ele dizia que oração nos túmulos dos mártires não tinha valor nenhum. E realmente não tem valor. Mesmo sendo o túmulo de um cristão, né? Por exemplo, meu pai morreu, eu nunca mais voltei no túmulo do meu pai. Eu não anotei nem o código lá que fica no cemitério. Cristão não tem por que voltar lá fazer uma oração pelo meu pai. Meu pai era um cristão, morreu, está com o Senhor. Agora, essa prática, ela é pagã e ela facilita para que a Igreja Católica Romana ela faça essa união que ela está planejando com as religiões do mundo. Tá bom? Ela faça essa união. Por quê? Todas as religiões do mundo, se você for falar do hinduísmo, do budismo, da religião dos celtas, da religião dos incas, astecas, maias, da religião africana, da religião dos índios nativos do Brasil, o que todas elas têm de comum? Aquilo que nasceu na Babilônia, o que é? A invocação ao mundo dos mortos.
acreditar que os mortos podem influenciar nesse mundo e que nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Vocês, por favor, não se deixem levar por essa heresia, porque essa é claramente uma heresia católica. Não é uma heresia, é por isso que ela é chamada de Babilônia apocalíptica, porque ela mantém essa prática da religião da Babilônia. A Igreja Católica, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, todas elas mantêm essa prática. Então, vamos lembrar que Deus condenou essa prática veementemente para Israel, e no livro de Deuteronômio, se vocês quiserem ler depois, anotem, Deuteronômio 31:18, Deus diz que sentirá vergonha de Israel quando Israel praticar esse culto a essas divindades, desses deuses, dessa religião que nasceu na Babilônia, né? E como Deus diz que sentiria vergonha? Ele diz que cobriria o rosto, né? Já viu quando alguém está fazendo algo muito vergonhoso, você cobre o rosto de vergonha? Ele diz lá, olha, Deuteronômio 31:18, esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses, que é essa religião que era chamada religião de Baal pelos cananeus, que é a mesma religião dos africanos, dos incas, astecas, maias, que era a religião dos romanos. E essa Igreja Católica adotou essa religião. Então esse texto de Jerônimo, ele é flagrante. Ele critica os anabatistas porque os anabatistas criticavam essa prática de fazer culto, né, no túmulo dos mártires. Segundo a história, quem foi que começou com isso? Foi o imperador Constantino. Ele era o imperador, mandava e desmandava, ele era o líder supremo da Igreja Católica, ele era o pontífice máximo, quem é que ia excluir ele? Tá bom? Então, a história diz que ele começou a fazer orações no túmulo dos mártires, mas era o que? Era para substituir a religião do culto ao demônio. Mas, na verdade, é a mesma religião do culto ao demônio. Bom, prosseguindo ainda na página 34, o texto eu comento. Vigilâncio condenava as vigílias que se faziam nos túmulos dos mártires. Não há dúvida de que a Igreja Católica adotou essa prática do paganismo e que é estranha ao cristianismo. Todos os povos pagãos praticavam o culto aos mortos e a Igreja Católica seguiu o mesmo caminho. Seguiu e segue, né? Jerônimo prossegue falando de 2 ministros católicos que reclamavam dos anabatistas infectando as suas paróquias. Botei entre aspas, né, porque eles dizem que os anabatistas estavam infectando, ou seja, tinham católicos, pessoas que iam na Igreja Católica, mas via que era um cristianismo falso, e iam para as igrejas anabatistas. E quando chegavam lá, eram batizados. E os católicos, então, diziam que estavam rebatizando. Veja o que ele diz. Este pequeno tratado que agora dito é devido aos reverendos presbíteros Ripários e Desidérios, que escrevem que suas paróquias foram contaminadas por estarem em sua vizinhança, e me enviaram por nosso irmão Sicínios os livros que ele vomitou em um ataque de embriaguez. Assim que ele comenta sobre os anabatistas, tá bom? Dizendo que eles estavam embriagados, e os textos que os anabatistas escreviam, ele dizia, isso aí é um texto vomitado, porque, claro, eram textos críticos à prática da Igreja Católica, né? Prosseguindo a leitura, ainda na página 34. Na verdade, os católicos estavam reclamando por perder membros para as igrejas anabatistas e dizem que eles estavam sendo contaminados. Os livros de vigilância não chegaram até nós, e isso se deu porque os católicos controlaram o mundo educacional nos séculos seguintes, e as obras contrárias às suas doutrinas foram proibidas,
e quem fizesse uso delas seria condenado, segundo os católicos, a ter a sua alma queimada no purgatório por toda a vida. De outro lado, os papas ofereciam rápida saída do purgatório para os reis que ajudassem a perseguir e matar essas igrejas anabatistas. Então, as obras de Vigilâncio é um exemplo. Nós temos o texto de Jerônimo criticando os textos de Vigilâncio. Mas aonde foram parar os textos de Vigilâncio? Foram destruídos. Eu recomendo a vocês, existe até um filme intitulado O Nome da Rosa. Esse título fala que até as obras dos filósofos gregos a Igreja Católica proibia. Diz que eles chegavam a colocar veneno nas folhas do livro para, se alguém fosse ler o livro, o que normalmente a pessoa fazia? O papel era o papiro, né, o pergaminho já, ele era pesado para você virar, então normalmente a pessoa molhava coisa e pegava para virar. Eles botavam veneno na ponta das folhas, aí o indivíduo botava o dedo na língua, ali ia, se envenenava e morria. Olha aí, morreu porque estava lendo o livro, por exemplo, do filósofo Aristóteles, ok? E muitos outros livros foram destruídos. Então a história comprova que eles fizeram isso, eles manipularam a história para que os contrários tivessem as suas obras perdidas. Mas basta o que Jerônimo escreveu sobre Vigilâncio, nós já sabemos o conteúdo, qual era a crítica de Vigilâncio, e a crítica era correta, porque cristão de verdade não faz essas coisas. Cristão de verdade não faz invocação ao mundo dos mortos. O comentário prossegue. A obra de Jerônimo contra Vigilâncio afirma que estas igrejas anabatistas não usavam o estandarte da cruz. Para vocês entenderem que eu sempre falo para vocês, por que a Assembleia de Deus, acertadamente, até hoje não usa a cruz? Porque a cruz, ela nunca foi um símbolo do cristianismo. Ela era um símbolo, quando eu falo isso, tem uma vez um aluno me perguntou, mas pastor, nós até cantamos na harpa cristã sobre a cruz. Eu falei, pode cantar, o que diz o hino lá? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Por quê? Porque a cruz era um símbolo de maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós pregamos a cruz, que Jesus se tornou maldito por causa dos nossos pecados, mas nós não exibimos ela no pescoço, nós não exibimos ela em nossas igrejas. E esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque a cruz ela é utilizada até no espiritismo. Você pode ver que o Papa normalmente usa uma cruz onde Jesus está esquelético, uma imagem mesmo, né, de extremo sofrimento. Pode pesquisar aquela cruz daquele Jesus esquelético que o Papa usa. Qual é a origem daquela cruz? É utilizada no satanismo, é utilizada no espiritismo. Então, nós realmente cantamos a cruz, o apóstolo Paulo fala na cruz, para nós lembrarmos a todo momento, Jesus se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Essa é a mensagem da cruz, mas nós não carregamos ela pendurada no peito, nós não exibimos ela em nossas igrejas. Okay? Então, veja, como eu disse, o apóstolo Paulo disse que Deus pega os sábios desse mundo na sua própria sabedoria, né? E o que ocorre? Aqui nós temos um exemplo, né? Não um caso um sábio, né? Mas aqui um tolo, né? Criticando os cristãos, e na crítica que ele faz, o que nós temos? Nós temos o entendimento do que eles pregavam. Então ele vai dizer aqui, página 35 agora, que eles não usavam o estandarte da cruz, eles não usavam a cruz nas suas igrejas. Por quê? Porque a cruz, ela era, como diz o hino nosso, um símbolo de vergonha e dor.
Então nós não exibimos ela no nosso peito, nem em nossas igrejas. Vejam então o que Jerônimo diz contra a vigilância. Como seus ancestrais, os Vectones, os Arrabaci e os Celtiberians, ele faz suas incursões nas igrejas da Gália, não carregando o estandarte da cruz. Veja que ele cita aqui igrejas que são igrejas assim que nós praticamente não conhecemos na história. As igrejas mais citadas, que eu tenho citado para vocês, principalmente do historiador Sócrates de Constantinopla, que falou muito dos novacianos, que era uma igreja pentecostal, os donatistas na África e os montanistas, que viviam na região da atual Turquia, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, onde João, Policarpo foram pastores. Tá bom? Mas ele cita aqui outros grupos que nós nem conhecemos na história. Ok? Mais importante, ele diz que esses grupos, eles não carregavam, são ancestrais desse vigilâncio, né? Eles não carregavam o estandarte da cruz. E nós não carregamos até hoje, não carregaremos. Porque a cruz, ela não é para nós carregarmos ela no peito. Ela é um símbolo de vergonha e dor. Nós pregamos a mensagem da cruz, mas nós não exibimos ela com alegria, porque ela foi o local do sofrimento e o local que o nosso mestre se tornou, que levou a nossa maldição, né? O comentário prossegue. Sabemos que a verdadeira igreja de Jesus jamais utilizou a cruz como símbolo do cristianismo. A igreja primitiva fez uso de alguns símbolos, tais como o peixe, o castiçal, porque aparece no Apocalipse simbolizando a igreja, e a estrela, porque aparece no Apocalipse simbolizando os pastores. Eu até coloquei aí à direita para vocês um desenho que foi encontrado em algumas igrejas, na igreja primitiva, que era um desenho que você veja que interessante. Ele unia o castiçal, a estrela, o castiçal que aparece no Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia são simbolizadas em 7 castiçais. E os 7 pastores são simbolizados em 7 estrelas. E o peixe, que ele traz a sigla, né, de Jesus Cristo, Salvador, o termo peixe em grego, e a igreja primitiva usava para se identificar. Um cristão correndo o risco de ser denunciado e morto, às vezes se ele encontrasse uma pessoa no caminho para ele se identificar como cristão, eles estavam conversando, né, um peregrino que se encontrou caminhando, ele fazia um peixe no chão. Se o outro fizesse também, eram irmãos. Assim que eles se identificavam, porque se ele falasse que era cristão, poderia ser um inimigo, um romano que denunciava ele e ele seria morto. Então, historicamente, foi usado na história. Então, a igreja usava esses 3 símbolos, mas a cruz a igreja não usava. As únicas 2 referências que nós temos à cruz antes de Constantino são pagãos fazendo sarcasmo do cristianismo, fazendo sarcasmo de Jesus. Tá bom? O termo peixe em grego, né, vem de Cristo, né, de Deus, Filho, Cristo, Filho de Deus. Tá bom? O comentário prossegue. Achados arqueológicos encontrados em pequenas igrejas no período primitivo, 1º ao 3º século, né, ou seja, do ano 29, quando Jesus morreu, até os anos 300, até o ano 300, porque a partir de 312 a igreja vai adotar a cruz com Constantino, mas até os anos 300 não existia. Então, eles fazem uso desses 3 símbolos, como essa figura ao lado aí. Tá bom? Na mesma obra Contra a Vigilância, Jerônimo defende a tortura contra os anabatistas. Ele diz: mas a Gália apoia um inimigo nativo e vê sentado na igreja um homem que perdeu a cabeça e que deveria ser colocado na camisa de força recomendada por Hipócrates, ou seja, deveria ser torturado. Você acha que é cristão alguém que defende a tortura? O nosso Deus é um Deus que chama o pecador ao arrependimento. Ele não determina, não obriga ao arrependimento.
A palavra de Deus é clara na Bíblia. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe. Esse termo significa, né, livre-arbítrio, direito de escolha. Jerônimo prossegue criticando a obra escrita por Vigilâncio, pois este teria acusado de paganismo o uso de velas para os mártires. Veja, e novamente no mesmo livro, sob o manto da religião, vemos o que é tudo menos uma cerimônia pagã introduzida nas igrejas. Enquanto o sol ainda está brilhando, montes de velas são acesas e em todos os lugares um insignificante pedaço de pó embrulhado em um vestido caro é beijado e adorado. Ou seja, Vigilâncio chama de cerimônia pagã. Grandes homens prestam honra deste tipo aos abençoados mártires, que eles pensam devem ser glorificados por velas triunfantes. Ou seja, ele mesmo cita o texto de Vigilâncio do Anabatista criticando essa prática. E é claro que essa prática é errada. A alma do salvo não precisa de uma vela para ter o seu caminho iluminado. É fácil de ver que isso é paganismo, isso não é cristianismo. Nunca foi e nunca será. Tá bom? Então, esse uso de velas já era comum na Igreja Católica, no tempo de Jerônimo. Ó, nós estamos no ano 420 da era cristã. Estamos na página 36 aí do nosso material didático. E esse texto do Anabatista Vigilâncio deixa bem claro, texto citado por Jerônimo, porque a Igreja Católica destruiu a obra das igrejas que não batizavam recém-nascidos, mas ficou a obra de Jerônimo. E a citação que Jerônimo faz, o pastor Anabatista lá chama claramente de paganismo esse uso de velas para iluminar o caminho dos mártires. A pessoa morreu. Por que nós, quando vamos fazer uma cerimônia fúnebre, por que nós não oramos pelo morto? Porque nós sabemos que ele já foi julgado. No momento que ele morreu, está escrito, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. O homem morreu, ele foi a juízo diante de Deus. Ou ele foi salvo ou ele foi condenado. Nós não podemos fazer nada por ele. Não adianta acender a vela para iluminar o caminho. Então aqui nós estamos, olha, 100 anos depois de Constantino, em números redondos, né? Constantino disse ter se convertido em 312, nós estamos no ano 420, 100 anos depois de Constantino. Essa igreja já era totalmente pagã, essa igreja de Roma. Por isso que ela quer matar as outras igrejas, dizendo que são seitas, que são heréticas. Então, aqui ele está defendendo a perseguição, a tortura dessa igreja que não batizava recém-nascido. E eles estão usando o exército romano para matar. Essas igrejas têm que ficar fugindo, não podiam se organizar em templos comuns, tinham que se reunir em casas, às escondidas, porque a Igreja Católica está matando. Ainda na página 36, o comentário prossegue. Jerônimo apresenta a crítica de Vigilâncio e não consegue responder satisfatoriamente, pois o uso de velas e culto aos mortos, ainda que sejam mártires, sempre foi rejeitado pela verdadeira Igreja de Deus. Jerônimo prossegue defendendo as relíquias sagradas. O imperador Constâncio I foi culpado de sacrilégio quando transferiu as relíquias sagradas de André, Lucas e Timóteo para Constantinopla. Ele pergunta, claro que ele faz essa pergunta, vamos dizer, defendendo, né, que, na verdade, ele não foi culpado de sacrilégio, mas, na verdade, ele foi. Ninguém tinha como saber onde estavam os ossos de André, Lucas e Timóteo. Então, desde Constantino, e Constâncio, que é o filho de Constantino, né, que ficou governando em Constantinopla, era comum, você entrava na Igreja Católica, o que você encontrava lá? Você encontrava uma ossada. Você encontrava uma ossada, um esqueleto. Isso era comum no templo pagão. Se você for num templo espírita, você vai encontrar isso.
Por que no templo lá do culto romano era comum encontrar um esqueleto? Por que agora tem dentro da igreja católica? É o que eu estou dizendo para vocês. Essa é a igreja pagã. Essa é a Babilônia apocalíptica. E aí esses esqueletos, eles dizem, não, isso aqui é esqueleto de André, do apóstolo, né? Isso aqui é de Lucas, o escritor, de Timóteo, o discípulo de Paulo. Né? O primeiro esqueleto na história que eu ouvi falar que foi colocado na igreja, eles disseram que era o esqueleto de Estevão. E a igreja católica falava, os endemoniados quando passam perto desse esqueleto eles estremecem. Era nada. Aquilo era uma prática pagã que a igreja católica estava colocando nos seus templos. Ou seja, o templo católico, ele era exatamente o culto pagão. O que se fazia no culto pagão de Júpiter, de invocação do mundo dos mortos, já se fazia no culto católico. Vocês sabem que vai chegar o tempo, nós vamos entrar em breve no período que é conhecido na história como Era das Trevas. A igreja católica vai colocar demônios em cima das igrejas. Que negócio é esse de você ter demônio em cima da igreja de Deus? É porque aquela é uma instituição pagã, mas as pessoas são enganadas até hoje. Tem até pessoas nas Assembleias de Deus sendo enganadas. Tem um pastor da Assembleia de Deus lá do Nordeste, ele está sendo até excluído, tem o vídeo dele no YouTube. Ele diz, nós saímos da igreja católica, então não tem problema eu ter aqui a imagem de Maria. A Assembleia de Deus dele está lotada lá no Nordeste. Virou idólatra. Em algum momento, se ele fica dizendo que ele saiu da igreja católica, a Assembleia de Deus nunca disse que saiu da igreja católica. A Assembleia de Deus, ela sempre testemunhou. Nós saímos das igrejas anabatistas que fugiam da igreja católica. Mas, ultimamente, começaram a dizer que saíram da igreja católica. Ele já está com a imagem de escultura e em algum momento esse pastor vai ser confrontado com o purgatório. Ele vai ter que ir num cemitério, fazer um culto fúnebre, e vai ser exigido que ele faça a oração para tirar aquela alma do purgatório. Porque se ele saiu da igreja católica, olha, essa é uma prática da igreja católica há 1700 anos. Então, ele vai ter que fazer essa invocação ao mundo dos mortos. Quando ele fizer isso, ele já é um autêntico praticante da religião de Baal. Caiu no mesmo erro que Israel caiu lá no livro de Juízes, no livro de Samuel, Reis, Crônica, no livro de Jeremias, nós encontramos Ezequiel, principalmente capítulo 8, quando Deus arrebata ele lá da Babilônia, leva até o templo, e estava eles lá praticando a religião da Babilônia, adorando Tamuz, que tinha como símbolo uma cruz. Então, ele vai ser um autêntico praticante dessa religião. Então, aqui ele pergunta, o imperador foi culpado? Eu respondo para ele, com certeza foi culpado de sacrilégio. Ele era um pagão, né? E prossegue, na presença deles, os demônios gritam. E os demônios que habitam em vigilância confessam que sentem a influência dos santos. Ou seja, ele está chamando o anabatista de endemoniado pelo anabatista criticar essa prática pagã da Igreja Católica. Ele diz, e nos dias atuais é o imperador Arcádio culpado de sacrilégio que depois de tanto tempo transportou os ossos do abençoado Samuel da Judéia para a Trácia, né? Ou seja, colocando esqueletos dentro da igreja, né? São todos os bispos ser considerados não apenas um sacrilégio, mas tolo ainda por cima, porque carregavam a coisa mais inútil, pó e cinzas embrulhados em seda em um vaso de ouro. Aí ele está citando a crítica de vigilância, tá falando, vocês carregam esse pó e cinza, por quê? Porque muitos falavam, ó, esses aqui são os ossos, né, do mártir que foi queimado, mas não era, na verdade, cinza de mártir nenhum. Até hoje eles fazem isso, por quê? Isso aí para eles poderem colocar a prática pagã das pessoas irem lá se ajoelhar e fazer reverência àquela cinza, né, de um homem queimado. Pois você, Vigilâncio, diz que as almas dos apóstolos e mártires
tem sua morada ou no seio de Abraão, ou no lugar de refrigério, ou sobre o altar de Deus, e que eles não podem deixar seus próprios túmulos e estar presentes. Veja, a Igreja Católica destruiu a obra de vigilância, mas não tinha como destruir a obra do herege, né, de Jerônimo, e Jerônimo diz exatamente o que vigilância falava, e está certo, porque o que a Bíblia diz, como Jesus contou, né, que Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o descanso no seio de Abraão. Então, esse seio de Abraão, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que ele foi levado então para o terceiro céu. Ele, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. O que era o cativeiro? Ali no seio de Abraão, as almas dos salvos presenciavam o sofrimento das almas dos ímpios. E o que nós pregamos, o que a Igreja de Deus prega, é que eles foram levados então para o terceiro céu. E aí ele diz aqui exatamente que as almas estão lá no seio de Abraão, estão com Abraão, não tem como eles receberem essa mensagem. Então vejam que a palavra dos anabatistas é exatamente o que a Igreja de Deus prega hoje. Então não caiam naquele engano que está correndo aí hoje de que nós saímos da Igreja Católica. Não. Quem está falando isso está voltando para a Igreja Católica. Ou seja, está se tornando pagão. Ele prossegue. Você diz em seu panfleto que enquanto estivermos vivos, podemos orar uns pelos outros, mas uma vez que morremos, a oração de nenhuma pessoa por outra pode ser ouvida. O bispo de Roma faz mal quando oferece sacrifícios ao Senhor sobre os veneráveis ossos dos mortos, Pedro e Paulo. Como diríamos, mas segundo você, sobre um pedaço de pó sem valor, e julga dignos seus túmulos ser altares de Cristo? Ou seja, nós vemos por esse texto claramente, ele deixa um testemunho do que os anabatistas pregavam. Por quê? Porque a obra de vigilância foi destruída pela Igreja Católica. Mas o pouco que o pagão Jerônimo escreveu sobre ele nos deixa claro, né? Esse negócio de venerar ossos de Pedro e Paulo, isso não faz o menor sentido. E lembre-se aonde que a Igreja Católica construiu a sua sede. Lá no Monte Vaticanos. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver o que era Vaticanos. Vaticanos era uma divindade de Roma. A sede da Igreja Católica até hoje, ela recebe o nome de uma divindade de Roma. Vaticanos. Quem era Vaticanos? Vaticanos era a divindade responsável pelo vaticínio, pela capacidade da criança vaticinar, ou seja, a capacidade da criança falar. Toda criança que nascia dentro do Império Romano, ela era consagrada a muitos deuses, mas o primeiro era Vaticanos. Por quê? Porque ela precisava receber dele a capacidade de falar. A Igreja Católica coloca a sua sede em honra a essa divindade. E até hoje está lá como honra a essa divindade. Então, essa instituição é a Babilônia apocalíptica, é o que está claro nesses textos que nós estamos estudando.